Bem, estamos de volta com argumentos para conversar com Roberto Pulpo. Ele é presidente da AIMEX, que é a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará. Portanto, um empresário madeireiro. Roberto, é um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado por ter vindo. Faz tempo que você não vinha, parece que você sumiu junto com a própria indústria madeireira. Não é? Bom, a nova legislação acabou até com a sua vinda, o argumento? Não é uma nova legislação, uma continuidade de uma legislação, não é, Mauro? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite realmente depois de muito tempo. Mas o setor realmente passou e continua passando por um período muito complicado. Nós chegamos a 2007, 2008, exportar em torno de 800 milhões de dólares ano. 2016 foi o pior ano, com 170 milhões de dólares. O ano passado melhorou um pouquinho, foi 180. Mas por quê? Mas não é um aumento consistente que eu possa dizer para você que vai melhorar. O mercado acabou, as pessoas não querem mais comprar madeira? Não existe, se você for ver estatisticamente, nenhum madeireiro que quebrou com estoque. Ou seja, o problema nunca foi venda. É um nicho de mercado pequeno, de floresta natural, de madeira natural, madeira como a gente fala? Nativa. Então ele tem um mercado específico que não vai deixar de existir. Então ninguém tem problema de vender. Às vezes o preço sobe, cai um pouco, tem a questão do dólar, na questão do... Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Com o fim dessas empresas madeireiras, chegaram a ser quase 100. Sim, associados da AIMEX, 80. 80, hoje tem o quê? 20. 10%, 20%. Pois é. Com a diminuição dessas empresas madeireiras, o desmate da floresta amazônica diminuiu? Não tem nenhuma pesquisa, nenhuma relação, uma coisa a ver com a outra. Inclusive, se você notar e for pesquisar livros técnicos, a indústria madeireira nunca foi, tecnicamente falando, culpada pelo desmatamento, porque ela não faz o que a gente chama corte raso, corta tudo. Ela vai e tira algumas espécies. Então, ela foi culpada, a grande culpa dela é que ela é a primeira que abre a estrada. O madeireiro culpa a pata do boi. A pata do boi culpa o madeireiro. Nós temos que ir para o juiz de vídeo para saber qual é o resultado. Não, eu não estou culpando, eu estou falando que é um processo. Por exemplo, todo o desmatamento que ocorreu no estado do Pará, se tivesse umas 50, 100 vezes mais madeireiras, nós não teríamos capacidade de cortar todas as áreas que foram queimadas. Naquela época do integrar para não entregar. Ou seja, foi muita coisa, muito mais queimada, jogada fora do que cerrado. Então, não existe esse tipo de comparação. Não é por aí. O que foi que segurou o desenvolvimento dessas empresas? Se há mercado, se há o produto, se gera emprego. A legislação ou a fiscalização? A legislação é antiga, você disse. Foi a fiscalização que aumentou? Não, veja bem, nada a ver. Fiscalização bem feita é necessária para qualquer empreendimento, porque se você tem uma fiscalização bem feita, eu digo para você que eu sou legal, tu acredita. Agora, se a fiscalização é mal feita, não adianta eu dizer para você que eu sou legal, porque você vai falar, mas também a fiscalização é avacalhada. Então, a gente quer a fiscalização correta, bem feita. Então, não é esse o problema da fiscalização. O problema, basicamente, da indústria madeireira é um problema de situação e de decisão da sociedade do que ela quer e do Estado. E aí eu estou falando de governo, uma decisão de governo. Nós temos um Estado que, basicamente, tem uma economia extrativista. Sim. Mineral, principalmente, atual. Bom, mineral, madeireira seria uma possibilidade, várias outras coisas a gente pode fazer. Então, quando a gente fala de legislação ambiental, que pode não interessar para os 70 deputados lá de São Paulo, porque lá isso já está resolvido, é cana para tudo quanto é lá, não é cana, é café, ou então é gado, não tem floresta mais. Agora, quando você fala de legislação florestal, vai doer aqui. Aqui é que não pode fazer nada. Então, eu mudei para Belém em 81, nós estávamos naquela briga com Tucuruí. De Tucuruí para cá, qual foi o grande empreendimento de infraestrutura que foi feito no estado do Pará? Não tem. A Transamazônica hoje é pior do que naquela época. Belo Monte é uma porcaria quando você for fazer perto do que poderia ser. Porque, não, tem que ser a nível d'água. Aquela história toda que não é minha praia, mas...
Então você não pode fazer nada aqui. Você sabe, por exemplo, você que o conseguiu IBAMA... tirar muita madeira do lago ou foi inundado com a madeira? Do lago de Tucuruí? Sim. Não, a maioria foi inundado na época, né? Mas, e depois tinha outra coisa naquela época, não tinha tanta madeira comercial que pudesse ter valor para pagar o frete, porque a logística era muito ruim. Isso é um tema... Se você for ver, o que aconteceu basicamente com o Brasil foi o seguinte: acabou aquele Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Tinha uma palavra importante que era desenvolvimento florestal. E foi substituído por Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Então você substituiu o desenvolvimento florestal. Quando você fala de desenvolvimento florestal, você está falando de geração de emprego, renda e tal. E vai para meio ambiente, você está falando a natureza e o meio ambiente do jeito que ele está, é que passa a ser prioridade. Roberto, você chegou a analisar a quantidade de empregos que foram perdidos nesse período? Bom, naquele período áureo que eu estou falando, nós tínhamos em torno de 110 mil empregos diretos. Hoje, a FETRACOMPA, que é a Federação dos Trabalhadores, ela diz que são em torno de 25 mil. Isso é um setor, mano, que eu quero dizer que o Canadá, apesar de ser uma floresta diferente, mas o Canadá fatura mais com madeira do que o Brasil fatura com soja. E está cheio de floresta. E nós aqui também temos um monte de florestas que estão sendo explorados como concessão florestal em área do estado e tal, e a floresta está lá. Se você fizer um sobrevoo, você não vai nem saber que alguém está desmatando, tirou uma árvore de lá. Então, essas coisas têm que ser mais bem entendidas e nós temos que entender que a Amazônia e o estado do Pará está sendo trocado por desenvolvimentos em outros lugares. Vou te dar um exemplo claro. A concessão agora da Ferrovia dos Carajás. Para onde vai o dinheiro da renovação da concessão? Até foi uma declaração bacana que o candidato Helder Barbalho deu, que se for eleito governador, vai brigar muito porque estão querendo pegar o dinheiro da concessão de uma ferrovia aqui no estado do Pará para fazer uma ferrovia no Mato Grosso. Ou no Espírito Santo, ou sei lá onde é que vão pôr o dinheiro. Então, o estado do Pará tem sido, por causa da questão ambiental, basicamente vendido para outros interesses. 70% dos recursos do Ministério do Meio Ambiente são de recursos externos. Então, se o IBAMA amanhã quer fazer uma fiscalização na BR-163, ele precisa alugar 3 helicópteros. Aí ele fala com uma ONG externa que faz um convênio que dá X de dinheiro, ele paga o helicóptero. É só entrar no orçamento do Ministério, não é uma coisa que está escondida. Então, você tem, por exemplo, um trabalho grande feito nos Estados Unidos pela Associação dos Produtores, dos Agricultores dos Estados Unidos. Esse trabalho chama-se Florestas, aliás, Agricultura aqui, que é lá nos Estados Unidos, Floresta lá, no Brasil. Então, eles querem desmatamento zero. E eles fazem uma conta. Se eles criaram uma legislação que o cara não consiga fazer desmatamento aqui, até aí, para mim, madeireiro, tudo bem. Evita a concorrência futura. Sim. 2, que ele crie entraves para que quem desmatou possa fazer alguma coisa em cima da área desmatada. Por isso toda essa pressão no Código Florestal, que quer obrigar o cara que desmatou a fazer reflorestar tudo de novo. Esse trabalho diz basicamente o seguinte, que entre 2012 a 2030, a economia americana, dizendo óleo de soja, carne, que é boi, e madeira, vai ganhar 160 bilhões de dólares se eles impedirem que nós podemos fazer uma competição mais razoável com eles. Então tem dinheiro para tudo aqui. Se você for ver a Noruega no Fundo Amazônia, não tem dinheiro para desenvolvimento de nada, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para nada que nós, como brasileiros, no estado do Pará... Desculpa. Não, tudo bem. É que você já se empolga lá na Noruega, no Fundo Amazônia, e a gente tem que voltar um pouquinho para cá. Vamos lá, desculpa. Bem, se nós temos uma economia com vocação extrativista, sim, essa legislação fechando cada vez mais, qual é o futuro produtivo do Pará? Eu acho que Só logística? Bom, se deixarem a gente fazer, né? Porque normalmente você quer fazer uma estrada de ferro, vai um bando de índio lá e diz que não pode. Aliás, por falar nisso, você diz que eu mudo de assunto, mas não tem como não falar. O próximo governador do estado, ele vai legislar, vai ser dono, vai poder fazer alguma coisa só em 30% da área do estado. O resto porque são 60%, 70%... São reservas indígenas, reserva quilombola, são um monte de outras coisas. Eu acho que esse tipo de consciência é que tem que ser dito e que tem que ser falado. Ou seja,
qual é realmente o projeto? Ou seja, qual é o projeto nosso? Me permita dizer que eu sou paraense depois de 30 anos. Qual é o projeto nosso como sociedade no Pará? Porque o mundo está mudando muito rápido. Ou seja, o que meu neto vai fazer amanhã? Porque não tem uma indústria aqui. Não pode fazer nada aqui, a princípio. Ele vai fazer o que aqui? Contemplar as árvores. Pois é, esse é o meu grande medo, quando você faz uma projeção e você está, eu estou voltando, parece o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou seja, nós vamos ser aquela vilazinha que o cara que teve uma educação bacana, que veio lá de fora para olhar a gente aqui batendo tambor e comendo com a mão. Será que é esse o sonho? Será que isso é possível? Eu acho que essa é uma discussão que realmente deve ser levada, porque a legislação toda que está aposta é uma legislação que nos leva a isso. E a insegurança jurídica, hoje em dia, não permite que ninguém faça grandes investimentos. Você fala aqui. Que você tem uma ação com referência, uma preocupação com o próximo governo estadual. Você mesmo já disse que apenas 30% do Estado será gerido por ele. A legislação toda é federal nessa área, né? Mais ou menos. Daí tem um porém. O que o Estado entra em quê? Existe uma lei, que é uma lei complementar, chama 140, em que diz que nas áreas estaduais, a gestão florestal, no caso do florestal, é do Estado. Agora, o Estado tem que assumir. O Estado tem que chegar e falar assim, eu vou gerenciar. Então, tem que ter vontade política de fazer. Até agora, infelizmente, essa vontade política não se mostrou claramente. A gente sente uma certa boa vontade, mas na hora de bater a mão na mesa, não. Não é fácil. E a questão da legalização das terras? Essa é outra questão, né? Essa é uma outra questão. Aí sim tem interferência direta do Estado. Mas esse é um assunto que eu também conheço pouco, então eu prefiro não conversar muito. Então eu realmente não sei. Eu sei que hoje em dia, nas áreas de floresta, tem muito pouca floresta que permite que você faça o que a gente chama de projeto de manejo de floresta em áreas de pessoas físicas. A maioria das florestas está em área do Estado. Só para te dar um exemplo, o Estado faz concessão em áreas do Estado e a União faz concessão em áreas da União. Em 2016, 7 empresas foram concessionárias de áreas do Estado. O IBAMA interviu nas empresas e proibiu elas de trabalhar. E o Estado fez muito pouco, porque algumas dessas empresas ficaram 6 meses sem poder trabalhar, até que o Estado assumisse aquilo que a lei complementar permite que ele faça, ou seja, que ele é o fiscalizador primário. O IBAMA jamais poderia ter feito o que ele fez. Porque o IBAMA, todo mundo pode fiscalizar, mas o fiscalizador, que não é o que te deu a licença, ele pode te parar, não, você está fazendo errado, Mauro, mas no mesmo momento ele tem que avisar a SEMA, foi que te deu a licença. Posso te dar um exemplo? Para ficar claro, isso eu acho importante. Eu tenho uma fazenda e estou fazendo um lago, eu pedi a licença para a SEMA disse, pode fazer o lago. Enquanto eu vou fazer o lago, eu vou ter que interromper o rio, desviar o rio, fazer a barragem. Passa um funcionário do IBAMA e fala, como é que você está fazendo isso daí? Isso daí é crime ambiental, tu não pode desviar o rio. Ele pode até, naquele momento, falar, para, eu tenho que parar, ele avisa a SEMA vai na minha licença e fala, não, ele está autorizado a fazer isso, porque depois ele tem que fazer isso e isso, que seriam os condicionantes. O IBAMA, o procedimento, ele vai lá, me para, não avisa a SEMA e o negócio rola, e às vezes rola 6 meses, às vezes rola 4 meses. A média é 60 dias. Hoje tem 4, 5 empresas exportando madeira. Não, tem mais empresas. Tem mais? Tem, bem mais que 4. Tem umas 40 empresas exportando madeira, tem. Mas não são todas filiadas. Quando você fala exportador, pode ser aquele que meramente eu comprei de você, que é o produtor, e exportei. Eu sou só exportador, eu não tenho concessão, não tenho nada. Mas a empresa que faz o processamento até a exportação, aí é um número bem menor. Sim, de indústrias que industrializam. Eu acho que as 20 que são associadas da IMEX fazem... Você tem 3 setores, tem gente que faz os 3, que é a extração, a serragem e o produto acabado, porque 70% das exportações de madeira são de produto acabado. Então você tem isso já é uma evolução, né? Você chegou aqui e se exportava naquela época, a primeira vez, acho que
Foi logo depois da gente, através da IMEX, também ter conseguido a proibição da exportação de tora, porque no começo podia exportar tora. Então já há um beneficiamento, já houve uma verticalização. A 75%, eu não lembro agora direito como foi o ano passado, mas é produto acabado. É como o caso da Tramontina, Sim. Transforma em móveis de madeira e exporta daqui. Ela faz móveis de madeira, cabos de ferramenta também, várias coisas. O resto da maioria faz porta, decks, pisos. Você vê a volta desse mercado? O meu grande problema, eu sou muito otimista. Segundo, eu não consigo ver não se realizar, porque eu não consigo ver. Não pode, mas não pode por quê? Te dar um exemplo. Pode fazer exportação de resíduo de floresta plantada, ou seja, o cara pica uma árvore de eucalipto, ele pode exportar. Mas eu não posso fazer exportação de resíduo de nativa. Então eu faço um deck de ipê, um deck de jatobá, ou uma porta. Aquele resíduo que ficou, eu não posso exportar. Ninguém sabe por quê. Agora, faz 3 anos que a gente está brigando com o IBAMA, porque é uma legislação de 2011 que proibiu, e eles ficam dizendo, a gente está vendo, não sei mais o quê, mas não resolve. Então é uma questão de decisão política, não? Mas é isso que eu estou dizendo. E nessa questão política é importante lembrar que o Estado do Pará tem 17 deputados federais. Só São Paulo tem perto de 70. Então, para você levar um assunto do Estado do Pará para que ele tenha importância em Brasília e que ele seja debatido, a gente tem que estar muito unido, muito consciente e sabedor do assunto que a gente está tratando. Porque o deputado de São Paulo, Mauro, ele está pouco se lixando se pode extrair, se não pode, pode exportar cavaco de nativa, se não. O importante é que o deputado paraense vá lá e brigue. Eu quero ver os deputados paraenses brigarem agora, estou aproveitando o seu programa, pela grana da Ferrovia da Renovação, como paraense que eu estou assumindo. Não tem nada a ver com o meu setor. Mas acho o fim da picada. Vale ter uma ferrovia aqui, vai renovar a concessão e o dinheiro não vem para cá. Qual é esse montante? Não sei. Quanto é? 10 bi? Alguma coisa assim? Bastante interessante. Roberto Pupo, muito obrigado por em torno do setor. Eu não sei se você vai... Eu espero. Não, que a gente converse mais vezes, até que a gente consiga reverter esse quadro, quem sabe? Não é? Bom, eu procurei mostrar um pouco de indignação. Eu já estou ficando um pouquinho mais de idade, mas não consigo perder essa indignação toda. Eu acho que o setor florestal pode contribuir muito. É um setor tipicamente paraense, porque diferente de outras atividades, talvez, o madeireiro mora aqui. Ou seja, se você for ver os 20 associados da IMEX, todos os 20 moram em Belém do Pará, ou moram em Paragominas, ou moram em Santarém. A geração de emprego é grande e a distribuição de renda dentro do setor é enorme. Então, eu acho que deveria ser dada maior atenção, desmistificar essa questão ambiental e que o Estado realmente assumisse isso como uma prioridade e passasse a gerir as florestas dele e a atividade florestal. Acho que teria um futuro bacana. Teremos um bom futuro. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.